a mais uma reunião pública da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, a nossa querida EDAC. Dando continuidade, prosseguimento na reunião pública do mês de setembro, nós estamos fazendo uma sequência de palestras em comemoração ao Setembro Amarelo. Não é comemoração, né? Uma data, é um mês simbólico em que as organizações civis e as religiosas fazem suas atividades voltadas para a temática da valorização da vida, né? E hoje a Solange está aqui para falar do tema a melancolia, que faz parte também desse hall de assuntos de campanha de valorização da vida, de prevenção, combate ao suicídio, entre outras campanhas. Nós vamos começar então com uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 102, Atribulados e Perplexos. Está no Evangelho de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. E o Evangelho de Paulo fala o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aí nós vamos à sequência de comentários de Emmanuel, que ele começa assim: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Constituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram conviados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postos de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhe fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpetos e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes, enquanto triunfa os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres. São eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito do mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados, com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabe que o Mestre Divino foi o grande atribulado, e aprenderam com ele que da perplexidade da aflição e do martírio da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Emmanuel ele faz um comentário bem sutil, né? E ele levanta para a gente justamente a questão do nosso fator de dificuldade, né? Nós passamos por momentos difíceis, complicados, obstáculos, mas o tempo todo ele reafirma de que o momento não é de desanimar. O que é desânimo? Desânimo é falta de alma. A partir do momento em que eu me entrego para o desânimo, eu estou dando caminho para que esse desânimo, para que essa falta de vontade de você querer melhorar, de você querer se curar, permaneça. Muitas das vezes a gente é atribulado, aparece a oportunidade para justamente
estar ali, a doutrina nos mostra disso, né? De que a dor é justamente um mecanismo de educação. E a gente passa por situações em que, muitas das vezes, esse caminho da dor é justamente para que a gente possa analisar o que está ocorrendo. Por que comigo? Por que com fulano? Por que estamos passando por essa dificuldade toda? Tudo tem um porquê, né? A gente tem um porquê disso, porque nós estamos passando por isso. Então, Emmanuel, no seu comentário singelo, ele coloca bem isso, bem sutil, dizendo que nós, com o conhecimento que a gente tem, com as facilidades que eles têm, porque os discípulos passaram por milhões de tormentos, se a gente for comparar, né? A dificuldade que eles tiveram, mas permaneceram firmes na fé e com o seu objetivo de dar o prosseguimento com a palavra consoladora. E nós hoje, qual é a nossa missão, né? A gente tem lá a primeira pedra no caminho, o primeiro obstáculo no caminho. Eu vou parar? Eu vou desanimar? Eu vou ficar recluso? Não. Eu tenho que justamente procurar, através do trabalho, que é o bálsamo, né? É a benção, para que a gente possa fortalecer isso e caminhar em frente na cura, na melhora. Então, que a gente possa entender isso. É bem sutil, não vou falar muito, porque a Solange hoje também vai trabalhar um tema. É um tema bem interessante, né? É um tema do momento. A melancolia está muito próxima em nós, né? Na questão da depressão. A gente vê casos bem fortes isso em nós. E muitas das vezes a gente esquece de que nós somos irmãos, somos instrumentalizados no poder do nosso Pai Criador, que está sempre lhe dando a oportunidade de a gente melhorar a cada dia, né? Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, Pai, ao amigo Mestre Jesus, falando de amigas do Dr. Bezerra de Menezes, mais uma vez por estarmos aqui nessa noite, nessa casa espírita querida, para que a gente possa envolver espíritos encarnados e desencarnados que estamos aqui hoje para receber a palavra consoladora, o estudo desse Evangelho, da água viva desse teu Evangelho, instrumentalizado na equipe espiritual coordenada pela nossa irmã Solange, e que ela possa transmitir esses conhecimentos para que a gente possa internalizar em nossos corações e semearmos toda essa palavra consoladora nos corações dos familiares, da sociedade e do íntimo. Ampare nossa localidade, nosso município, nosso estado, nosso país, nosso mundo. Que apesar da enfermidade e os tormentos que nós estamos passando, que a gente possa refletir e vibrarmos e repassar essas vibrações de forma de consolo aos espíritos que estão atormentados, tristes, isolados. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos dar prosseguimento e por iniciar mais uma reunião pública dessa casa querida. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra para a Solange, que ela vai falar sobre a melancolia. Boa noite, Solange. Boa noite a todos. Primeiro agradecer a oportunidade da casa de nos oferecer para termos mais essa oportunidade de estudo, né? Agradecer também a Deus, nosso Pai, que nos permitiu estar aqui e que os bons espíritos que são os anjos guardiões desta instituição possa estar conosco sempre nas nossas atividades, nos auxiliando em nossa jornada evolutiva. Nosso profundo agradecimento a Deus, nosso Pai. Bom, nós vamos estudar hoje esse tema, melancolia, e ele é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Essa mensagem ela foi assinada por François de Geneve. Tem um texto no site
que são o site Textos Espíritas. E dentro desse site a gente encontra lá as personalidades da codificação. Então nós fomos procurar sobre François de Geneve e eles nos trouxeram algumas informações interessantes. Esse François de Geneve, ele nos diz que provavelmente seja São Francisco de Sales. Ele nasceu em Genebra em 1593, 1567. Ele era de família aristocrática, muito religiosos, então ele tinha condições boas, né, condições financeiras. E ele se tornou, aos 24 anos, ele se forma em Direito Canônico pela Universidade de Pádua, na Itália. E daí ele resolveu abrir mão desta brilhante carreira, já que ele era de uma família aristocrática. Inclusive, ele faz uma escolha para ser pároco, mas assim, a família não aceitou muito bem isso, né? Mas assim mesmo ele foi estudar para ser sacerdote e ele acabou se tornando bispo de Genebra. Ele teve uma participação muito importante naquela época, que a igreja estava vivendo a fase da Contra-Reforma, né? Que foi a reforma da Igreja Católica, e ele foi muito importante nesta fase. Ele era assim, extremamente humilde, mas bondoso, né? Humilde, bondoso, trabalhador. Desde criança acompanhava a mãe no trabalho de caridade, de oferta às pessoas mais necessitadas. Então ele se acostumou a esse ambiente também pelos pais muito religiosos. Ele se acostumou a esse ambiente de prestar a caridade e de fazer muitas orações. Daí ele prefere então seguir o caminho de pároco, no que ele foi bastante satisfatório, uma vez que o trabalho dele gerou frutos que até hoje, algumas obras que ele escreveu até hoje são editadas. Então assim, teve uma participação bem grande nesse capítulo. Ele foi também o diretor espiritual de São Francisco São Vicente de Paulo. E mais tarde, Dom Bosco, ele toma São Francisco de Sales como patrono e forma a Ordem dos Salesianos. Ele teve assim uma contribuição bem grande na igreja, né? Ele nasceu em Genebra e faleceu em Lyon. Ele foi a Lyon para resolver umas questões, né? E quando chegou na cidade, ele adoece e veio a desencarnar em 1622. E nos diz o texto que, pela sua, talvez seja por ter sido tão famoso e de família aristocrática, porém bem humilde, ele tenha preferido assinar como François de Geneve, ao invés de utilizar o seu nome São Francisco de Sales, que era um nome bastante importante dentro da igreja. Muito bem, vamos então nessa mensagem. Antes de entrar propriamente na mensagem, nós queremos também falar um pouco da origem dessa palavra, melancolia. Melancolia, em grego, quer dizer bilis negra. E a gente vai, então, até o século IV a.C., quando Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, ele formou a teoria dos humores, ou teoria humoral. O humor hoje tem muita conotação, né? Mas naquela época, no grego, humor significava líquido, fluidos. Hoje é outra significação, né? Ela foi sofrendo modificações. Então essa teoria dos humores, ela vai falar sobre os fluidos do corpo que geram as doenças. E aí ele parte assim, né, da questão, no caso dos fluidos, o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Então o sangue, que ele procede do coração, o fleuma do sistema respiratório, que são as secreções do corpo, né?
o sistema respiratório, a bilis amarela, que procede do fígado, e a bilis negra, que procede do baço. Segundo os estudos de Hipócrates, ele foi observando que esses líquidos eles possuíam características, propriedades, qualidade deles. Então o sangue tinha qualidade quente e úmido, o fleuma frio e úmido, a bilis amarela quente e seca e a bilis negra frio e seco. A partir disso ele estudava as doenças. Então, por exemplo, tinha uma criança que estava com febre. Se ela já estava com febre, você tinha que tratar com alguma coisa fria. E qual era o tratamento que existia? Eram os chás, os banhos de imersão, a sangria, né? Eram esses os tratamentos da época. Muito bem, mais tarde, baseado nesses estudos de Hipócrates, Cláudio Galeno, no século II, desenvolve a teoria dos temperamentos. Então ele vai ligar, no caso dos fluidos, a pessoa que possui uma quantidade maior, né, de cada um desses fluidos, então dá origem ao temperamento. No caso do sangue, é o sanguíneo. No caso do fleuma, fleumático. No caso da bilis amarela, o colérico. E no caso da bilis negra, melancólico. Melancolia, no grego, bilis negra. Daí, então, ele foi observando que no temperamento sanguíneo eram aquelas pessoas otimista, flexível, envolvente, sentimental, instável. Observando, gente, que esse sistema que foi criado lá atrás sofreu uma infinidade de mudanças, né? Hoje, quando entrou, então, a questão da biologia micromolecular, mudou, né? Bastante coisa, trouxe informações completamente novas, porém, até hoje ainda tem pessoas que estudam, defendem esse temperamento relacionado ao corpo, né? Então, o fleumático já é aquele temperamento sensato, trabalhador, realista, ponderado, calmo. O colérico já é estrategista, racional, ousado, enérgico, forte, enfático, né? E o melancólico, intenso, profundo, analítico, soturno. Esses são os temperamentos. Daí, então assim, naquela época, o que eles pensavam? Que as doenças seriam causadas pelo desequilíbrio desses fluidos e que, por sua vez, poderiam ser produzidos ou alterados pelos alimentos. Então, o desequilíbrio dos fluidos geraria a doença e o comportamento. A predominância de um ao outro, ou as suas combinações, então gerariam as características temperamentais. E isso foi se desenvolvendo, né? Porém, mais tarde, foi mudando essa história toda, né? Hoje a gente vê aí a própria medicina, dentro de uma cadeira de medicina e espiritualidade, estão buscando outros caminhos. Mas com a chegada do Espiritismo, nós vamos ter a certeza de que as causas da doença dos temperamentos pode ter alguma consequência, né? Alguma consequência de problemas que ocorra no corpo físico, porém eles estão ligados à alma, ao espírito. Então tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurado os brandos e pacíficos, onde Hahnemann, né, Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele diz o seguinte: o corpo não dá cólera, essa mensagem é sobre a cólera, né? Então ele diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios.
Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Trazendo esse temperamento por uma questão física unicamente, se tira inclusive das pessoas a responsabilidade da mudança, que já que o corpo é assim, né? Então, na Revista Espírita tem um caso de um jovem que foi na Sociedade Espírita Parisiense assistir umas sessões de Allan Kardec. E Allan Kardec traz uma nota sobre esse jovem. Ele era conhecido como uma pessoa colérica. E onde ele estava, ele arrumava confusão, brincava, jogava tudo no chão. Era uma confusão só. E os pais já tinham feito de tudo para mudar essa pessoa, não conseguiam. Esse rapaz vai visitar a Sociedade Parisiense e começa a acompanhar os estudos do Espiritismo. Em pouco tempo, ele teve uma mudança imensa. E os pais foram saber por quê. Né? Aí, a origem, né, dessa mudança estava na compreensão do que ele era. Ele era um espírito imortal. Ele tinha suas características, que foram herdadas de encarnações passadas por atos, por forma de ser, de agir. Entretanto, ele possuía a responsabilidade de mudança, para que no futuro ele colhesse frutos melhores. Daí, então, houve uma mudança bastante grande em pouco tempo, e os pais foram buscar essa informação para saber o que havia acontecido. Então, nessa mensagem, né, nós vamos ver essa afirmativa de Rama, e a gente vai ver que é isso mesmo. O espírito, ele é o dono das suas características morais. É na alma que reside as virtudes ou os vícios. E essas virtudes e vícios, eles vão se formando a partir da nossa vivência. Então, as nossas vivências passadas nos fez levar a um círculo vicioso de virtudes e vícios, né? E aí, a gente fica difícil de resolver os problemas do vício devido a estas questões de vivências anteriores. É preciso que haja vontade. É preciso que haja vontade do espírito, da alma, na sua mudança. Então, passemos então agora, feito a lembrar ainda, né, que melancolia, então no caso da melancolia, existem as causas materiais e as causas espirituais em toda doença. E da melancolia não é diferente. E nós sabemos, né, pelos estudos que hoje existem na ciência, que tem muitas causas materiais que pode levar uma pessoa melancólica, né, a pessoa se tornar melancólica. É preciso, então, consultar os médicos da Terra, né, para descobrir o porquê, de onde vem essa origem e cuidar do corpo físico. Entretanto, não esquecendo de cuidar da alma, porque existe uma grande parcela relacionada à alma, ao espírito. E é preciso cuidar. Então, por isso que hoje tem as terapias, né? Tem os médicos, tem os psiquiatras que têm um conhecimento grande nos fármacos, que podem e muito ajudar a pessoa a mudar a sua disposição de temperamento melancólico. E também verificar se isso não é uma característica da pessoa, porque às vezes a pessoa tem essa característica, ela não está relacionada a nenhum problema de saúde, é uma característica da pessoa, né? Em todo caso, é preciso que a gente tenha cuidado. Porque se o estado melancólico pode favorecer algumas situações, como por exemplo a introspecção, e através dessa introspecção aumentar o poder criativo da pessoa, né, existe um lado que é muito negativo, que é o de todos os dias você está melancólico e triste. Nos diz Emmanuel que a tristeza de todos os dias é ferrugem na alma. É preciso que haja um equilíbrio e que busquemos sempre retirar esse véu, né? Essa nuvem, porque a pessoa melancólica é como se ela tivesse uma nuvem à sua frente. É como aquele dia que você acorda e vê aquele dia nublado.
né? Tão nublado que dificulta a visão. Não? O melancólico é assim, ele vê, é como se ele tivesse uma nuvem à sua frente, dificultando a sua visão. Então é preciso que trabalhemos através da vontade por essa mudança. Então assim, na mensagem, né, François de Geneve já inicia fazendo uma pergunta. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Já começa com uma pergunta que é para a gente já começar a refletir, né? Amarga a vida, isso quer dizer que a vida está sem sabor. Então, assim, ele já começa nos mostrando o que é a melancolia. Uma vaga tristeza que tira de nós o sabor da vida. A vida se torna amarga. Aí ele pergunta, né? Por quê? Sabeis por quê isso acontece? E aí ele mesmo vai responder. É que vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Olha o que acontece. O espírito aspirando à felicidade e à liberdade. Então, nós vamos ver, se esgota jungido ao corpo, mostrando para nós o que? A limitação do corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele é um fator altamente limitante para a nossa alma. Porque, por exemplo, aqui nesse salão hoje, por exemplo, tem espíritos, tem vários espíritos, tem coisas acontecendo, tem energia se cruzando, né? Tem uma série de coisas, mas nós não estamos vendo. Por que não estamos vendo? Porque existe a limitação do corpo físico. Então, quando nós vemos uma realidade da vida, nós estamos, às vezes, a nossa compreensão fica limitada àquele sentido, né? E isso dificulta muito, esgota o corpo vivendo isso. E a gente está aspirando à felicidade e à liberdade. Veja, quando nós reencarnamos, nós saímos de um lugar. Nós estávamos em algum lugar. Os espíritos nos falam das colônias espirituais, das famílias espirituais. Não reencarnou todo mundo? Uma família inteira vai reencarnar? Não reencarnou. Então, às vezes, nós estamos aqui, mas um ente querido nosso está lá. Aí vem a saudade. Eu me lembro que o meu filho, quando era criança, ele era bem pequeno, devia ter uns 3 anos. Ele chorava muito e falava para mim: eu não quero morar nessa casa, mãe, eu quero voltar para a minha outra casa. Mas ele havia nascido naquela casa, eu não tinha mudado com ele. Então você vê a lembrança dele de uma outra casa, de um outro lugar mais feliz onde ele estava. Porque realmente viver no plano espiritual nos diz o Espírito que o desencarne é como dar liberdade a um pássaro cativo. Imagina o que é isso. Nós não queremos, né? Nós queremos ficar aqui. Vamos ficar por aqui porque é a melhor coisa para nós. Porque muito embora a gente reconheça essa vida espiritual que nos aguarda, né? Nós reconhecemos que é a vivência do corpo físico que prepara o nosso progresso. Nós podemos progredir no mundo espiritual? Podemos. Lá nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, vamos nos desenvolver, mas onde é que estão as provas, as verdadeiras provas que nós vamos cumprir? É aqui no corpo material. É como um aluno que faz o curso, estuda, mas chega no dia, tem que ir lá prestar o exame para ver se realmente será aprovado. Então é isso, nós estamos agora no momento de prestação de exame. É essa viagem que a gente faz no corpo físico, que muito embora para nós possa parecer muito longa, porém ela é curtíssima. Nos diz o Espírito o que representa 100 anos diante da eternidade. Não é nada. Então, se nós vivermos 100 anos, vai representar para a alma, para o espírito, como se fosse um minuto, um segundo. Né?
O Chico Xavier, quando fez 50 anos de serviço na mediunidade, ele pergunta ao Emmanuel: Emmanuel, o que representa 50 anos de serviço na mediunidade? Emmanuel respondeu para ele: 5 minutos. Né? Então, a gente acha que é muito tempo, mas não é. Então, essa vida aqui é muito passageira, muito passageira. E muito passageira para que nos percamos, né, nas dificuldades e nas provas que nós precisamos enfrentar, vivenciar e resolver. Porque nós somos chamados a consertar tudo que nós estragamos. Quando nós olhamos para a história da humanidade, o que nós vemos? Eu estava aqui estudando para essa palestra e comecei a cair lá numa página a história da doença mental. Eu comecei a ler porque eu achei muito curioso, né? Como que foi o desenvolvimento da história da doença mental, que começou lá com o nome de loucura, louco, né? E veio vindo. E quando eu estava lendo, eu fiquei imaginando: meu Deus, quantos erros, quantas falhas, quantas vidas nesse processo. Quando a gente olha a história da humanidade, o que a gente vê? Guerra, luta. Então tudo é muitos problemas. Dificilmente nós não tenhamos nos envolvido em algum deles. Dificilmente. Então, o que nós temos hoje? A soma das nossas experiências pretéritas, e elas foram boas. Bom, ao analisar a história, né, da humanidade de maneira geral, eu penso que talvez não tenha sido assim uma coisa tão boa. Por isso que nós estamos hoje num planeta de provas e expiações e vivendo as injunções da matéria, que é esse corpo pesado. Nos diz os espíritos na codificação que existem mundos que a encarnação é muito leve, é quase diáfana. Encarnar, reencarnar, imagina. Então o nosso corpo ele é muito pesado. Por quê? Por causa do nosso nível de evolução ainda. Com o tempo a matéria também vai evoluir, como já evoluiu, né? Se a gente for olhar desde lá os primórdios, vai evoluir e nós vamos chegar num nível bem melhor, né? Mas aqui, então, no momento é isso. Logo, gente, para a gente deixar esse mundo espiritual e vir para a matéria, não é uma situação tão simples. Os espíritos nos dizem que é mais fácil desencarnar do que reencarnar. Você vê que o neném, quando nasce, ele nasce chorando, né? Então, não é muito fácil para nós estar aqui. Por isso, nos diz aqui, né, que o espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. E é bom que não saiamos. É bom que não saiamos dele. Cumpramos até o último momento as provas que a vida nos oferece, como recompensa das nossas eras passadas e como esperança de um futuro glorioso. E é bom que a gente fique quietinho onde estamos, aguardando o nosso tempo. Reconhecendo inúteis estes esforços, né, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então veja, ele fala do desânimo. Ânima vem de alma. Desânimo, então é uma desconexão da alma. É a alma desconectada de quê? Da sua vida futura, de Deus, da espiritualidade. É uma alma desconectada. Cai no desânimo. E daí toma a lassidão, que é um esgotamento, uma fadiga, né?
o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Emmanuel nos diz que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Nós costumamos dizer que os espíritos são os mortos e nós os vivos. Deveria ser, é exatamente o contrário, né? Emmanuel nos diz que nós é que somos os mortos e eles são os vivos. Então nós somos os verdadeiros, os verdadeiros mortos, nos diz Emmanuel, e estão sepultados na carne terrestre. E a gente vive aqui, né, como mortos, mas profundamente apegados aos bens e às situações da vida terrena. É preciso, então, que a gente se conecte com a nossa vida futura, para que a gente possa ter uma vivência melhor aqui nesse momento. Então, nos diz o Espírito: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então, é resistir. O que é resistir? Ah, mas então eu não posso ficar triste. Pode ficar triste, não pode ficar triste. Por quê? A gente está vendo aí o mundo, a situação toda que está acontecendo. Como é que a gente vai ficar todo feliz numa situação onde os nossos irmãos estão desencarnando, as famílias estão enlutadas, as pessoas estão sofrendo, pessoas desempregadas sem alimento? Como é que a gente vai ficar feliz? Não é mesmo? Nós vamos ficar consolados. Mas é normal que a gente fique triste diante dos acontecimentos que nós estamos vendo hoje. Quando você vê, por exemplo, os países em guerra, as pessoas morrendo nas guerras. Quando você vê, por exemplo, uma floresta em chamas, os animais morrendo, sem onde buscar uma águazinha para tirar aquele fogo, aquela brasa do corpo. Quem fica feliz numa situação dessa? Ficamos tristes. E isso é perfeitamente normal. Mas é preciso que a gente reconheça o que nós estamos sentindo e buscar uma solução. Buscar uma mudança do nosso padrão. Então, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Se eu não posso fazer, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. Eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Né? Então, no primeiro momento, a gente fica triste e chora até. Mas no segundo momento a gente já tem que se levantar e ver, tá bom, então essa é a realidade, o que eu tenho que fazer agora? O que eu posso fazer para mudar isso? Isso é uma situação bem necessária. Continuando a mensagem, ele nos diz o seguinte: são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. São inatos. A gente traz isso em nós, o desejo de uma vida melhor. Né? Mas não busqueis neste mundo. O próprio Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo. Jesus falava o tempo todo para a vida futura. Não busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os Espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, existe uma felicidade reservada para nós. E Jesus também disse: vou preparar a morada. Né? Jesus falou, então existe isso, né? Que Ele nos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Ele já nos traz aqui uma receita. Primeira coisa, paciência. É preciso a paciência. A paciência é uma virtude que deve nos acompanhar durante todo o tempo, porque a paciência vai nos levar a desenvolver outras virtudes melhores, né? Ainda. Outras virtudes que vão nos trazer essa felicidade. Outro caminho que ele nos mostra aqui é o caminho da realização. O caminho da realização, o caminho do trabalho edificante. Né? Lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, veja, degredo. Então nós estávamos lá no mundo espiritual,
cheios de paz, estudando, nos preparando. Aí soou o tempo que a gente precisa fazer a prova do corpo físico. Então é um degredo, né? E tem mensagem do Evangelho que ele nos diz degredo provação. É o nosso degredo provação. Então, lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Olha o caminho da realização. Então, é paciência e realização. Onde? Cumprindo a missão. Onde que eu vou cumprir a minha missão? Onde Deus me colocar. A gente precisa florescer onde Deus nos colocou. É nessa família que Deus nos colocou, é aqui que eu preciso florescer. Ah, mas aqui tem muito problema, muita dificuldade, ninguém se entende, desarmonia. Tá, mas é aqui que você precisa florescer, porque senão você teria nascido em outra família, né? Então nós nascemos onde precisamos florescer. Se no curso desse degredo provação, ó, ele vem falando aqui, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações. Não é isso que acontece conosco, gente? Nós estamos aí trabalhando, às vezes você tem um dia, acordou maravilhoso, fez a prece, está feliz, está tranquilo, daqui a pouco bate na porta o problema, o desafio, a dificuldade, às vezes a doença, né? Então, durante o nosso degredo, provação, nós seremos visitados por toda sorte de provas. Sede fortes, olha o que ele diz, sede fortes e corajosos para o suportar. Fortes e corajosos. Afrontai-os resolutos, decidido, né? Determinado, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Olha, duram pouco. A gente está aí praticamente 2 anos na pandemia. A gente acha que é um tempo, 2 anos de pandemia. Mas passou tão rápido, não foi? Passou super rápido. Praticamente a gente já consegue ver a luz no túnel. Provavelmente o ano que vem nós vamos estar numa condição muito melhor, né? E a gente sabe que a humanidade, para evoluir, às vezes é necessário alguns caminhos. Um deles é a pandemia, para nos fazer evoluir, né? Então, ó, dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Olha que mensagem linda. Isso somos todos nós. Todos nós temos os nossos amigos, os nossos entes queridos, os nossos familiares de outras encarnações que muito nos amaram, que estão lá no mundo espiritual nos aguardando, torcendo para que a gente vença esse período, né, e possa retornar jubiloso, jubiloso. Eu me lembro naquele livro Renúncia, quando ele conta a história da personagem Célia, né, que ela sofreu amargamente durante todo o período que ela esteve na Terra. Porém, quando ela desencarna, Emmanuel conta no final do romance, ela deixou o corpo físico já direto para as regiões angelicais. Numa encarnação, ela já foi para as regiões angelicais. Por quê? Porque ela trabalhou dentro desse princípio, paciência e realização. Ela trabalhou muito nesse aspecto. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem o desgosto pela vida? Ó, desgosto, né? Lá não falou no início da nossa mensagem, amarga, que torna amarga a vida, né? Então, de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos
sem motivos que o justifiquem. A melancolia é isso. Você não tem um motivo, a pessoa se torna triste, mas por quê? Faleceu alguém da família? Não. Adoeceu alguém da família? Não. Não existe um motivo específico que tenha causado aquela tristeza. Porque existem os momentos lá que vai nos trazer a tristeza, mas às vezes a melancolia ela tem essa particularidade. Ela não tem explicação, não tem um fato, não tem um motivo que levou a pessoa. É uma tristeza assim, segundo Freud, né? Freud, é uma tristeza que está no inconsciente. Bom, mas esse é outro assunto. Então, o que nos diz o Espírito? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Aí ele nos diz, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então, veja, efeito da ociosidade. Mas hoje, ociosidade hoje, as pessoas estão numa correria só, para lá e para cá, é 1000 tarefas, 1000 coisas para fazer, né? Então, às vezes, nós estamos fazendo tudo isso, porém, no piloto automático. Liga o piloto automático e você faz 1000 coisas. Não quer dizer que você esteja trabalhando corretamente, porque você não está presente, você não está de sentimento naquela tarefa, né? Então, é um tipo de ociosidade. E isso acontece, então, às vezes, muito comum hoje. É preciso, então, a antítese disso qual que é? É a gente trabalhar em nós a presença, colocar sentimento no que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o jantar? Vamos colocar sentimento, vamos colocar presença ali. O momento é de conversar, o celular vai ficar de lado e nós vamos conversar. Nós vamos sentir o gosto de conversar, de conviver, né? Então é estar presente. A antítese da ociosidade nesse caso é estar presente. E ele fala também, então, da falta de fé. A gente fala, mas falta de fé, né? Às vezes a gente vê as pessoas, no Brasil, 90% do país é cristão, segundo o censo, né? Mas o que acontece? Às vezes nós estamos voltados para uma crença, não para a fé. Aí, pela crença, nós participamos do templo, participamos das atividades do templo, vamos lá toda semana, porém, a fé, onde é que está? A fé é a nossa conexão com Deus, é a nossa certeza da paternidade divina, da imortalidade. Então, a fé é uma construção e a gente vai construindo essa virtude a partir das observações que vamos fazendo, das intervenções que nós vamos observando no mundo espiritual de nossas vidas. Um dia desse nós estávamos comentando sobre o Evangelho do Lar, em um dos estudos. E o Evangelho do Lar é bem interessante que você estuda, você abre 3 livros, as 3 páginas estão relacionadas. E você abre ao caso. Então o que é isso? É uma intervenção do mundo espiritual. E isso é um exemplo super pequeno. Se a gente for ver, essa intervenção ela existe o tempo todo. E isso precisa construir em nós a fé. Precisa a gente ter essa fé, essa certeza da paternidade divina. Que esteja como estiver, nós estamos sob as mãos abençoadas de nosso Pai Celestial. E nada nos faltará. Depois ele fala também, e muitas vezes, da saciedade. Nós vivemos uma vida, uma sociedade hedonista, materialista, que busca o tempo todo saciar, né, as nossas necessidades, porém materiais. Sendo que as nossas necessidades espirituais são deixadas de lado. Nós vivemos uma vida tão materializada, a grande maioria das pessoas não pensam na imortalidade da alma, não pensa nisso. O que vai acontecer comigo quando o meu corpo vier a falecer? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? A grande maioria das pessoas não pensam nisso. Então é preciso que a gente medite sobre esses valores.
e entendendo que a nossa passagem aqui na Terra é uma passagem curta. E por isso não devemos nos perder nesses estados melancólicos. Muito embora na atualidade haja diversos motivos para isso, é preciso lutar e trabalhar a favor do nosso equilíbrio espiritual, né? Porque, como diz Emmanuel, tristeza todos os dias é ferrugem na alma. Então, no livro Bazar da Vida, psicografado por Chico Xavier, Jair Presente, que é o Espírito, ele nos traz esse poema que se chama Anotação. E ele diz o seguinte: era um dia de saudade, na mágoa que me afligia, intentava minorar a minha melancolia. Para isso demandei, sem aflição, sem alarme, antigos afetos meus, a fim de reconfortar-me. Primeiro quis abraçar os meus queridos parentes. Estavam todos cansados, tão tristes quanto doentes. Busquei, prezado colega, achei-o, encontro irrisório. Tinha um filhinho com febre e a esposa no sanatório. Lembrei-me de um companheiro que era forte, qual um touro. Ao fim de uma cirurgia, estava de sonda e soro. Quis ver uma namorada dos meus caminhos de moço. Casara-se, tinha 3 filhos, o corpo era pele e osso. Visitei um companheiro que muito me distraía. Depois de duro acidente, caíra em paralisia. Procurei outro cupincha de distração e cinema, de pés até a cabeça, todo ele era eczema. De todos os meus colegas, as provas vinham a rodos. Dentre quantos procurava, eu era o melhor de todos. Orando, rememorei muitas lições de Jesus. Cada qual de nós na vida vive atado à própria cruz. Então pensei, nosso mundo não está fora da lei. Deus o fez, Deus o conserve, que eu, por mim, de nada sei. Então nós vamos observar isso, porque todas as vezes que a gente se sente aborrecido, magoado, entristecido, porque nós fomos humilhados, passamos por dificuldades, problemas, se nós formos procurar ao nosso redor, nós vamos encontrar pessoas e pessoas em situações muito mais difíceis. Então é preciso que abandonemos esse momento de tristeza e vamos ao encontro do outro, auxiliar, ajudar. Assim, através das lições do Evangelho, do trabalho, nós vamos conseguir a nossa libertação. E um dia, ao deixar o corpo físico, já depois das nossas provações, vamos nos encontrar novamente no mundo espiritual, felizes por ter vencido as nossas grandes lutas, as nossas provas, as nossas dores. A página de hoje nos trouxe a lição dos primeiros cristãos. O Evangelho é uma mensagem envolvida de dores, de perseguições, de problemas, de limitações. Entretanto, nos diz Emmanuel que ele inicia a sua jornada com um hino de glória aos homens de boa vontade e termina com uma reunião daqueles que seriam a Nova Jerusalém, a Jerusalém do futuro. No livro Boa Nova tem uma mensagem lindíssima, os 500 da Galileia, que nos mostra isso, como que seria então a Jerusalém do futuro, né? E assim a gente vai vencendo as nossas provas, confiando nas mensagens dos Espíritos bondosos que vêm nos trazer a sua mensagem de ânimo, de certeza de que nós vamos viver essas provas, mas vamos vencer e vamos chegar no mundo espiritual
espiritual, com a certeza de que fizemos aquilo que foi possível e da melhor forma. Então esse deve ser o objetivo da nossa estada aqui na Terra, buscando sempre essa melhora íntima, né? E a gente quer terminar aqui uma página, uma lembrança, né, do livro Esperança, onde tem esse título em Louvor da Alegria, que fazendo uma reflexão exatamente em torno dessa passagem que está no Evangelho, lembrai-vos que durante o vosso decreto na terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, como nós lemos agora mesmo e que está aqui na mensagem que nós lemos sobre melancolia. Então, Emmanuel ele vem nos falando que a nossa experiência na Terra, ela é, por vezes, né, amargosa e difícil, mas que a gente não deve converter isso em depressão e veneno, né? Então, quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusa-te em trevas e pode mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Olha, quanta coisa pode servir para nós de consolo, para que a gente saia dessa situação. Entregas-te à nudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís 2 mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te num aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não compreendem. E perdes horas inteiras de pranto inútil, assenhoreias 2 pés à maneira de alavanca preciosa, prontos a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia enorme da família espiritual. Eu me lembro que certa vez eu estava passando por uma grande dificuldade, e eu estava no trabalho e eu fui para o banheiro para chorar. No caminho eu encontrei com uma amiga. Ela não disse uma palavra, ela só me abraçou. Acabou. Eu melhorei, eu voltei para trabalhar, eu nunca mais esqueci essa pessoa. E toda vez que eu me lembro dela, eu oro por ela e agradeço. Olha, ela não fez nada, ela só me abraçou. Então é isso. Nos momentos de dificuldade, a gente tem que ir em encontro, né? Em verdade, existe a melancolia edificante expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado favor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu suscetível a identificá-los no plano celestial, que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia com o culto de entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor,
por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, concentrando-nos na nossa vida espiritual futura e nas promessas que o Cristo nos trouxe, fiquemos firmes, como diz o nosso amigo, firmes no posto, trabalhando incessantemente a bem de todos nós, e principalmente dos que mais sofrem. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe e nos ampare, que Jesus nos proteja, para que a gente consiga vivenciar a mensagem do Evangelho. Que a fé nos traga a coerência entre o que nós estudamos e a nossa prática no dia a dia. Que assim seja. Então, nos agradecemos a Solange pela mensagem consoladora. Já ficou uma frase que ela disse, já ficou marcada para mim, né? Tristeza na vida enferruja a alma, né? E aí eu já fiz um paralelo com o Leopoldo Machado, patrono das Mocidades Espíritas, que ele fala que a nossa alegria é o bem do Evangelho. Então, fazendo essa relação de tristeza com alegria, né? Vamos instrumentalizar a alegria nesse momento de dificuldade. Lembrando que na nossa casa nós estamos atendendo presencialmente conforme o decreto da prefeitura, distanciamento das cadeiras, uso de máscara, álcool gel, aferição de temperatura. A palestra está sendo exibida ao vivo no Facebook e no dia seguinte ela também está disponível no YouTube. Os estudos da casa estão acontecendo de forma remota, virtuais, né? Então nós temos estudos na segunda, que é o estudo do Evangelho, nós temos estudos na terça, que é o estudo da mediunidade com a Solange que administra esse estudo, e na quinta-feira o estudo sistematizado, que é comigo. Eu estou administrando o sistematizado. Todos eles são virtuais. Quem tiver interesse, quer participar, pode entrar em contato com a gente. Tem o pessoal que está no Facebook, só mandar um chat lá, mandar uma mensagem. E quem está aqui, entra em contato com a gente manda o link. Quem está nos grupos da casa sempre recebe os links desse estudo. Então ficam à vontade para entrar dentro desses estudos. E finalizando a parte de estudo, nós temos também no sábado a evangelização da família, que é no sábado às 15 para as 3 da tarde. Então ali crianças, jovens e familiares participam dessas atividades também virtuais. Então todo mundo fica aí convidado a participar das nossas atividades na casa. Próxima palestra no domingo, né, às 9 horas, com a Estael. A Estael vai falar sobre a escolha das provas. Então, está todo mundo convidado para a gente dar prosseguimento ao Setembro Amarelo. E aproveitando também, fazendo a divulgação, o Reunir 3, que é o conjunto de conselhos e casas espíritas da nossa região, estão fazendo lives aos domingos, falando sobre o Setembro Amarelo. E o encerramento de domingo vai ser com João Luiz de Nascimento, falar sobre violência. Então, também fica aí o convite às 5 horas da tarde no YouTube do Reunir 3. Todos os links a gente manda sempre para os nossos canais, nossos canais de divulgação, seja ele no Facebook, e agora também nós temos um Instagram também para divulgar também as atividades tanto da casa quanto do movimento. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos amados Espíritos e as equipes que estão aqui presentes, que estão nos apoiando, para mais uma oportunidade de reflexão e divulgação dessa sua boa nova, levando a essência viva desse teu Evangelho aos nossos corações, para que a gente possa multiplicar em várias células sociais da qual nós participamos. Que nós possamos
através dessa mensagem consoladora, transformar isso em sementes para a colheita fecunda desse planeta de regeneração, a qual nós somos convidados a colaborar na transição desse planeta. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de serviço e peço-nos que envolva a todos os trabalhadores, frequentadores e participantes dessa casa espírita querida, que há 70 anos divulga o Evangelho em suas diversas formas, através do estudo da doutrina espírita, tocando diversos corações. E que possamos, através dessas vibrações, enaltecer os corações dos aflitos, dos sofredores, daqueles que estão passando por diversas dificuldades e impedimentos, para que eles possam, nessa mensagem consoladora, dar prosseguimento, dar continuidade ao seu objetivo aqui na Terra. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, que possamos retornar no domingo com o mesmo objetivo, com a mesma missão de dar prosseguimento a luzes, ao consolo àqueles que mais se afligem, àqueles que mais necessitam, e que possamos também, através dessa prece, dar por encerrado mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem ao passe, é só aguardar que vai ser chamado. Boa noite a todo mundo.